Bem, nossa primeira questão então é esta: empréstimo, investimento, é algo para um crente, para um cristão? Pode o cristão tomar emprestado ou emprestar com base em retorno de juros? Abra comigo em Salmos, capítulo 112, versículo de número 5. Salmos 112, versículo 5 é o nosso texto inicial para a nossa reflexão sobre este tema. Gostaria que todos estivessem manuseando a palavra de Deus, o ensino dela que nós queremos considerar nesta noite. Salmo 112, versículo de número 5. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Bem, eu penso que a suspeita que muitos crentes têm a respeito de tomar emprestado ou emprestar dinheiro esteja muitas vezes ligada a uma percepção, uma compreensão vaga sobre alguns textos do Antigo Testamento que condena a usura. Bem, a usura, ela é condenada, sim, na Bíblia, mas o empréstimo em si não é condenado. Usura, o que é a cobrança ilegal ou abusiva, injusta, de juros sobre o empréstimo. Isso é usura. Agora, deixe-me fazer uma pequena digressão histórica para o período pré-moderno. Nós temos aí em história certas divisões, não é? Da história antiga, história medieval, Idade Média, Baixa Idade Média, período moderno, período pós-moderno, período contemporâneo, etc, etc. Mas deixe-me voltar alguns séculos atrás, antes do surgimento desse nosso sistema bancário atual, complexo, com suas múltiplas tabelas de juros sobre empréstimo, etc. Bem, a usura, que é a prática de cobrar juros excessivos sobre um empréstimo de um determinado valor financeiro, sempre foi condenada nos países ocidentais na Idade Média. Mas a palavra usura, ou a palavra usura naquele período, era utilizada como um sinônimo de juros, ok? Marque isso. Estamos lidando com a questão semântica aqui. Usura foi usado na Idade Média europeia como um sinônimo para juros. Assim, a usura, ou ganho por meio de juros, era, em linhas gerais, proibido na Idade Média, porque na mentalidade europeia, católica, medieval, o dinheiro, ele deveria ser o resultado do trabalho direto. O dinheiro ele não poderia ser usado diretamente para gerar mais dinheiro. Dinheiro deveria ser o resultado, ganho deveria ser o resultado do trabalho direto. E o dinheiro não poderia ser utilizado para produzir, para gerar diretamente mais dinheiro. E assim também era proibido, então, a cobrança de juros sobre um empréstimo, não é? Porque se estaria utilizando dinheiro para gerar diretamente mais dinheiro. Bem, a cobrança de juros, então, sobre o empréstimo naquele período, e olha que eu estou generalizando aqui bastante, tá? A cobrança de juros, então, naquele período era tomado como algo errado. Era considerado exploração do próximo. Por quê? Porque cobrar juros do próximo poderia, teoricamente, acarretar o empobrecimento do próximo. Você empresta dinheiro a alguém que está em necessidade e você cobra juros desse dinheiro, isso pode, teoricamente, acarretar a pobreza daquela pessoa, o empobrecimento dela. Assim, empréstimos poderiam ser feitos, mas deveriam ser feitos sem a cobrança de taxas, sem a cobrança de juros. Bem, agora pense comigo, com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da produção, o desenvolvimento industrial, etc, 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 com o evoluir do sistema financeiro e o desenvolvimento da tecnologia de produção em larga escala, no lugar de fazer uma pequena mesa na sua marcenaria para trocar por algo, vender por algo, a tecnologia de produção avança e você faz dezenas de mesas, dezenas de sapatos, dezenas de o que quer que seja, de espadas, de armas, etc. Então, o empréstimo tornou-se necessário para o fomento da manufatura, para o fomento da produção de bens em larga escala, ok? Já não mais uma questão de emprestar dinheiro para a necessidade de uma pessoa somente,
As pessoas agora, para produzir em larga escala, ter sua empresa, sua marcenaria, sua companhia, sua indústria, o que quer que seja, elas precisavam de capital para comprar equipamento, para exportar, comprar insumos, importar insumos, etc. E assim haviam pessoas que tinham esse capital. Então já não era mais uma questão simplesmente de emprestar para alguém que tinha uma necessidade material, mas sim de emprestar para aqueles que desejavam avançar os seus negócios. Estou generalizando aqui, meus irmãos, como exemplo, certo? Então passou-se a entender como justo que aquela pessoa que empresta seu dinheiro para o enriquecimento do outro, é justo que ela receba uma parte do lucro obtido com seu empréstimo. E esse lucro viria a ela em forma de juros. Ok? Foi assim que o sistema bancário de empréstimos começou a se desenvolver, não é? Como nós temos hoje, com suas muitas tabelas de porcentagem sobre empréstimo. Essas coisas começaram a se tornar complexas a partir dali, do final da Idade Média. Próximo ao desenvolvimento das indústrias, a necessidade de empréstimos vultosos em grande quantidade para muita gente, e a necessidade de coordenar, de tabelizar, assim por dizer, a porcentagem do lucro sobre o empréstimo. De tal maneira que nós chegamos a um sistema hoje que você sabe muito bem, não é? Os bancos atuais extrapolam o limite da capacidade humana e chegam a cobrar juro em cima de juro. Eu não preciso entrar nesses detalhes, você talvez já tenha passado por uma situação como essa. Mas isso é parte desse sistema que se forma, sobretudo, ali na Idade Média. Não estou dizendo que bancos surgem na Idade Média, isso é algo da história antiga, na verdade. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Eu não quero tornar as coisas complexas, mas eu estou dizendo tudo isso para apontar o fato de que foi ali, em termos de empréstimos por meio de bancos, que surgiu, então, a principal diferença entre juros e usura que nós temos em nossos dias. Você se recorda que eu mencionei que lá naquela época o termo usura era apenas um sinônimo para juros, para empréstimo. Todavia, hoje, nós diferenciamos entre juros e usura, sendo juros uma taxa legal, justa, entre aspas, sobre o empréstimo, e usura algo abusivo, uma taxa ilegal, abusiva, assim por dizer, sobre o empréstimo. Foi a partir de então que houve essa diferenciação entre juros, por um lado, e usura. Juro passou a ser entendido como um percentual, uma taxa cobrada pelo próprio banco, pelo banqueiro, não é? Tendo em vista os valores máximos estabelecidos pela lei. Agora, a usura passou a ser, então, um termo utilizado para se referir a uma cobrança de taxa superior ao limite máximo permitido pela lei. Juros, assim, é algo que se entende como, digamos, algo razoável sobre o empréstimo, mas que deve ser naturalmente supervisionado pela lei para que os juros não se tornem usura. Todos estão acompanhando aqui? Então, embora os juros seja algo ok, que alguém te empreste o dinheiro dele e te cobre uma pequena taxa, um juro sobre isso aí, para que a pessoa tenha um lucro, para que esse juro não se torne usura, o Estado precisa monitorar isso aí. Agora, empréstimo, fechando o nosso parênteses histórico, empréstimo de per si não é condenado na Bíblia. E aqui está o nosso texto, Salmo 112, versículo 5. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Assim, empréstimo não é algo condenado na Bíblia, ok, irmãos? O que é condenado na Bíblia é a usura. Veja, por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 22, versículo de número 25. Êxodo 22, versículo de número 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. É isso que é condenado na Bíblia, a usura, não empréstimo. Veja outro texto agora, Deuteronômio 23, 19. Logo após Números, Deuteronômio 23, versículo de número 19. A teu irmão não emprestarás com juros, juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste
com juros. Nesse texto de Deuteronômio, o que tem em vista aqui, naturalmente, é tirar vantagem no empréstimo ao irmão, com usura, certo? Porque o que está em vista aqui é a necessidade do teu irmão. Ele tem uma necessidade e ele precisa de um empréstimo, digamos assim. Como você pode dar um empréstimo a alguém que tem uma necessidade real, básica, digamos, que envolve a vida, e cobrar juros em cima disso, sendo ele teu irmão? Esse é o contexto. O que está em vista é uma situação de necessidade financeira, a pobreza, por exemplo. Esse é o caso. Agora, no caso de um irmão que não esteja em uma necessidade financeira, que não esteja em uma situação de pobreza, que pode, na verdade, ao contrário disso, estar numa situação boa financeira, uma situação razoável, mas essa pessoa necessita de um empréstimo. Por exemplo, ela necessita de um empréstimo para iniciar um negócio, abrir um negócio, para ganhar um pouco mais, etc, etc, e variáveis possibilidades. No caso desse, a Bíblia não proíbe, porque não é o caso de uma necessidade que envolva a pobreza ou a vida. Esse indivíduo está buscando um empréstimo visando o ganho, visando talvez melhorar o que já está bom, digamos assim, certo? Veja comigo Neemias, agora capítulo 5, versículo de 7 a 8. Estou lidando com vários textos primeiros antes de seguirmos o nosso argumento aqui. Neemias, depois de Crônicas, capítulo 5, versículo de 7 a 8. Temos o seguinte aqui. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, isto é, compramos eles de volta da escravidão, que foram vendidos às nações segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Bem, esse é um texto, mais uma vez, que condena a usura e a opressão sobre a necessidade de um irmão. Lá em Salmo 15, versículo 5, o empréstimo com juros opressivo para o necessitado é colocado em uma lista, não vou ler, mas é colocado em uma lista como um suborno. Emprestar a juros opressivos para uma pessoa necessitada é colocado em uma lista junto com o suborno. Agora, a Bíblia está condenando, então, o empréstimo com usura. Espero que esteja claro em nossos textos aqui, há muitos outros textos, mas nosso tempo não permite. Porém, emprestar com juros, que não seja usura, algo razoável, é algo permitido, é algo razoável. Por quê? Porque ambos os lados do negócio podem participar do lucro do investimento, tanto o que empresta quanto o que toma emprestado. Deixa-me falar agora sobre tomar emprestado juros e depois tomar emprestado a juros e depois falar sobre emprestar a juros, porque nós queremos considerar os dois lados da moeda aqui para um crente, não é? O crente que toma emprestado de alguém, de um banco, etc., baseado em juros, e o crente que empresta seu dinheiro, o que quer que seja, baseado em juros. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, estou falando sobre tomar emprestado a juros. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte em Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, certo? Senão o amor com que deveis uns aos outros. O que Paulo tem em vista aqui, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, é que nós temos que pagar aquilo que nós devemos. Claro, é isso que está em vista. Você tomou emprestado, então não fique em dívida a ninguém devais coisa alguma. Pague o seu empréstimo.
Ele não está proibindo o empréstimo. Ele está condenando tomar emprestado e não pagar. Isso o contexto mostra, não é? O empréstimo deve ser pago. O tributo, o imposto, a honra quem honra, etc, etc, etc. Se você deve honrar alguém, honre. Empréstimo, tributo, pague. A César o que é de César. Ou seja, tomar emprestado aqui não é condenado. O que é condenado é tomar emprestado e não pagar. Se eu tomo emprestado de um banco, por exemplo, para financiar uma casa, um automóvel, etc., uma companhia, um equipamento, então eu estou recebendo o benefício de alguém que se dispôs a me emprestar e eu me comprometo a pagá-lo. O texto diz, então, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Agora, o fato de eu estar pagando em parcelas esse empréstimo, em boletos, em juros, não é? Assim por dizer, e não pagar tudo de uma vez, não significa que eu estou devendo à pessoa. Porque eu estou retornando, com ou sem juros, conforme um combinado. Eu estou pagando o que eu tomei emprestado. Eu estou pagando em direção ao pagamento total. Ok? O que é emprestar? Bem, emprestar é transferir temporariamente o controle de uma propriedade, ok? Isso é emprestar, diferente de dar, diferente de vender. Empréstimo é a transferência temporária de uma propriedade. Não é a posse da propriedade. É claro que tomar emprestado pode, às vezes, não ser o melhor negócio a se fazer, porque pode gerar uma dependência difícil, não é? Provérbios 22, 7 fala sobre isso. Aquele que toma emprestado a juros pode acabar tendo que dar a sua roupa para pagar. Então, pode-se gerar uma dependência difícil. Êxodo 22, 14 diz que tomar emprestado pode envolver alguns riscos, mas as Escrituras não informam que tomar emprestado a juros é errado e condenado. Reflita depois sobre Lucas 19, 23, Mateus 25, 27. Nós temos uma parábola em que o Senhor deu a seus servos uma quantidade de valor em dinheiro para que esses negociassem. Um deles, que não negociou, tendo apenas uma parte disso, deveria ter colocado aquele bem onde? No banco, para que rendesse juros para o seu senhor. Assim, o empréstimo a juros não é condenado na palavra de Deus. Então, isso é tomar emprestado a juros não é condenado, certo? Se você precisa fazer um empréstimo de alguém no banco, ou uma pessoa, ou uma companhia, baseado em pagar de volta com juros, isso não é condenado na palavra de Deus. Agora, sobre dar, no sentido de emprestar a alguém com juros, nós poderíamos usar o sinônimo de investir, não é? É um investimento, você investindo o seu dinheiro. Emprestar, baseado em juros. Bem, quando nós refletimos sobre o que emprestar a alguém envolve e as possibilidades do empréstimo que ela envolve, que o empréstimo envolve, perdão, então nós percebemos que a capacidade de tomar emprestado e emprestar é algo que potencialmente pode trazer muitos benefícios. Se você pensar com calma sobre a possibilidade que há de tomar emprestado, ainda que baseado em juros, e emprestar baseado em retorno em juros, isso pode trazer inúmeros benefícios para as pessoas. Por exemplo, emprestando um bem ou um recurso que eu possuo, que eu não esteja utilizando, por exemplo, eu posso beneficiar outras pessoas de muitas maneiras. Eu posso emprestar um carro, meu carro, a alguém que tem uma necessidade por um dia, não é? Você percebeu o benefício do empréstimo? Posso emprestar um equipamento, etc, etc, etc. A vantagem do empréstimo é que a coisa, o objeto, multiplica as suas possibilidades, multiplica os recursos, multiplica os usos e assim gera o progresso individual e gera o progresso na comunidade, porque aumenta a possibilidade do avanço material, etc., real para uma pessoa.
Porque o objeto pode ser utilizado por várias pessoas sem a destruição, sem a perda do objeto e sem a posse do objeto. Muitas pessoas podem utilizar esse objeto ou capital. E assim todos se beneficiam. Aqueles que tomam emprestado a juros e aquele que empresta a juros recebe também sua parte. Assim, empréstimos baseados em juros têm grandes benefícios. Isso, meus irmãos, também se aplica à prática de emprestar dinheiro, capital, certo? Porque o dinheiro disponível, estando disponível para o empréstimo, ele se torna útil para muitas pessoas avançarem e progredirem na vida. Muitas pessoas, por exemplo, podem usufruir do benefício daquele dinheiro por um certo tempo, sem, na verdade, possuir aquele dinheiro. Isso é um empréstimo. E o dinheiro ele passa por várias mãos, gerando vários benefícios para várias pessoas. O dinheiro que é tomado por empréstimo de um banco, etc., sob juros e não usura, por exemplo, pode ser feito para alguém abrir uma empresa, comprar uma ferramenta e começar um trabalho autônomo, montar seu escritório, seu consultório, etc, 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 e centenas de possibilidades, na verdade. E o emprestador, o banco, ele também recebe a sua pequena, digamos assim, prosperidade, parcela ou da prosperidade daquele que tomou emprestado. O banco, prosperando mais por sua vez, ele tem mais capital à sua disposição e tendo mais capital em suas mãos, então, teoricamente, um número maior de pessoas pode ser beneficiado tomando empréstimos do banco. Essa é a lógica. Para abrir seu negócio, financiar seu estudo, uma cirurgia, cobrir uma despesa urgente, assim como pagar o aluguel da sua casa, etc, etc. E essa é a ideia. Por exemplo, se você mora de aluguel como eu, então você paga uma taxa, não é, para usufruir desse benefício. Você paga o aluguel, isso é uma espécie de juro, digamos assim. Não necessariamente, tecnicamente, mas você paga uma taxa. Assim você também paga uma taxa para ter um empréstimo em dinheiro para utilizar esse dinheiro temporariamente. A casa que eu alugo, ela provavelmente já foi alugada por várias outras pessoas e será alugada ainda por várias outras pessoas no futuro. Assim, esse bem, ao ser emprestado por uma taxa, já beneficiou muita gente, está me beneficiando e vai beneficiar muitas outras pessoas que, como eu, não têm condição agora de reunir todo o recurso financeiro para comprar uma casa e entrar dentro dela imediatamente. Você percebe, então, o benefício e a legitimidade do empréstimo baseado em juros? O mesmo se aplica, obviamente, ao empréstimo para aquisição de uma casa. Ir ao banco, pegar um empréstimo, um consórcio, um financiamento, etc., para que, através desse empréstimo baseado em juros, eu tenha a possibilidade de sair do aluguel e ter algo que é meu, assim por dizer. A mesma coisa se aplica ao aluguel de mercadorias, como carro, um quarto de hotel, o uso do seu Windows, do seu Mac, que é um sistema, uma prestação de serviço, não é? Tem que atualizar a água da Sabesp, o telefone, tudo isso está baseado em um sistema de benefício de empréstimo sob juros. E assim o governo, naturalmente, não deve ser omisso, deve agir para que esses juros não se tornem usura. Eu estou falando aqui sobre a raiz, não é o tutano do capitalismo, mas esse é um outro assunto aqui. Se isso é bom ou ruim, nós já estamos vendo que há muitos benefícios aqui, não é? Do que esperar que o governo tome conta do bolo inteiro e dê uma fatia pequena para cada um. Agora, se nós não pudéssemos desenvolver esse sistema de empréstimos, tomar emprestado, dar emprestado baseado em juros, e tudo no mundo tivesse que ser feito no pagamento à vista, então o padrão de vida em nossa sociedade, ele cairia drasticamente, não é verdade? Porque quantas pessoas possuem o dinheiro, o recurso, para possuir o bem automaticamente, imediatamente, comprando-o? Grande maioria de nós, se não todos, aqui não possui isso, não é? Mas o fato de nós podermos tomar emprestado
nos dá acesso a muitos bens, a uma casa que eu não tenho condição de comprar, a um carro, a um celular, pagando gradativamente, baseado em juros. Assim, nós temos acesso a bens e materialmente uma qualidade de vida, bem, você pode pôr muitas aspas aí, melhor do que se não houvesse esse sistema de empréstimo baseado em juros. O padrão de vida em nossa sociedade diminuiria muito, mas muito mesmo. Compare as sociedades ocidentais, materialmente mais avançadas, com as sociedades que se afastam do capitalismo, assim por dizer. Dificilmente as ciências e a tecnologia se desenvolveria, porque para produzir ciência e tecnologia você precisa de investimento, não é? E de fazer empréstimos bancários para pesquisar isso, pesquisar aquilo, produzir um celular, produzir o que quer que seja, um novo motor, uma nova tecnologia. Você precisa de recursos para produzir ciência e tecnologia. E a ciência é necessária para controlar o caos que se instalaria na sociedade, né? A anomia social. Bem, eu paro por aqui porque há muitas variáveis e pontos de discussão, etc., em outros sistemas econômicos possíveis, etc. Agora, esse é o ponto. De maneira que um investimento legal com seu dinheiro, se você pega seu dinheiro e o empresta a juros, essa é uma maneira de administrar bem, assim por dizer, o seu dinheiro e de multiplicá-lo. E de dar também a outras pessoas a possibilidade delas avançarem tomando o seu dinheiro emprestado e ambos os lados são beneficiados. O que é um investimento na poupança? Quando você pega o seu dinheiro e põe ali na poupança, por menor que seja esse valor, isso é um empréstimo que você está fazendo para o banco. O banco, por sua vez, vai usar aquele seu dinheiro e de milhões de outras pessoas para financiar, por exemplo, a construção civil e produzir apartamentos, não é? É o meu dinheiro que está sendo utilizado, o seu dinheiro, que vai beneficiar quem vai comprar aquele apartamento por um preço mais acessível. Minha Casa e Minha Vida segue essa lógica. Ah, mas o governo também ajuda. De governo não tem dinheiro. O governo não vende nada. Todo o dinheiro do governo é dinheiro público. É dinheiro do seu imposto, do meu imposto. E nós emprestamos ao banco do governo para que ele produza Minha Casa e Minha Vida para você e para mim. Bom, não vamos entrar nesse ponto, não é? Mas, em linhas teóricas gerais, ambos os lados deveriam ser beneficiados. Bem, essa foi uma questão tanto técnica, mas apenas para mostrar isso. A pergunta inicial foi: empréstimo e investimento é bíblico? Pode o cristão tomar emprestado ou emprestar com base em retorno de juros? E a resposta é essa: discernir entre juros e usura, observar que a palavra de Deus não condena o empréstimo, mas condena a usura. E que no caso de irmãos em Cristo, essas questões devem ser consideradas de maneira muito delicada, não é? A necessidade versus o avanço, o lucro, a possibilidade. Então essa é uma resposta para essa questão. Eu espero que tenha esclarecido, talvez os economistas e bancários e teóricos da economia têm algumas questões aí. Anotem, no final a gente tenta trazer uma resposta bíblica também para essa questão.